Para que essa preocupação para orar e jejuar? Que coisa absurda, da onde esse pastor tira isso? Bom, da onde eu tiro essa questão? Da Bíblia em primeiro lugar. Você vai se lembrar que a Bíblia Sagrada nos traz alguns contextos, e você já ouviu a chamada teologia do sacerdócio ou sacerdócio universal de cada crente. O que é sacerdócio universal? Os sacerdotes eram da tribo de Levi e eles tinham uma função, eles não tinham herança, e eles tinham uma única função: prestar culto a Deus diariamente. Quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nos chamou como sacerdotes universal, ou quando eu usar o termo sacerdócio universal, vou dizer o termo mais comum, mais simples possível. Nossa função de comunicação com Deus diária. Então esqueça o termo teológico sacerdócio universal e põe o termo bem simples. Deus te chamou para falar com Ele diariamente. Essa é a ideia. O sacerdote era o camarada que intermediava você para Deus. Então, por exemplo, um texto aqui diz assim, porque para ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Usa o termo família de Deus. Quando você é da família de Deus? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo, segundo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora, para que Jesus me edificou? No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário. Observa o termo. Eu estou em Cristo para o santuário. Guarda esse termo santuário em mais um texto. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vocês são ministros ao Deus. O que é interessante é que eu não sou ministro de Deus, eu sou ministro a Deus. O texto está dizendo que eu tenho uma função de ministrar ao Senhor. Então observa que em primeiro lugar, eu sou chamado para o santuário. E agora eu sou chamado para ministrar diariamente a Deus. Em mais um texto, vós sereis reinos e sacerdotes, nação santa. É um outro termo para a igreja no Velho Testamento. Quando você lê tudo na Bíblia, sacerdócio, nação santa, geração eleita, é a igreja. Não tem o nome igreja no Velho Testamento, mas tem nação santa, geração eleita, sacerdócio. Aí esse termo sacerdócio, nação santa, geração eleita, é o termo que vem a ser chamado igreja na nova aliança. Então nós só seremos igreja se cumprirmos nosso sacerdócio, o fato de ministrar diariamente a Deus. Senão eu não sou igreja, no caso não sou da família de Deus. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz. Pronto, aqui é o termo do que eu sou, ou para que eu fui chamado. Eu não fui chamado para ser crente nos moldes modernos. Que é certo, sou fiel da igreja, sou membro. Todo crente, ele tem uma obrigação diária, que é ministrar ao Senhor diariamente, chamado para o santuário, como sacerdote. E aí agora, para você entender o que isso tudo significa, eu quero te explicar a função em primeiro lugar, tabernáculo. E como existe o tabernáculo, existe o sacerdote dele. Agora tira isso do Velho Testamento, porque de acordo com Hebreus 10, no versículo 1, todas as coisas no Velho Testamento são apenas sombras das coisas da nova aliança. Em outras palavras, o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. E o Novo Testamento é o Velho Testamento explicado. Não é uma realidade, mas tem uma realidade. É o avião lá em cima. A realidade. A sombra lá embaixo anunciando o avião lá em cima. Mas o avião está lá em cima. O Velho Testamento é a sombra. O Novo Testamento é o avião lá em cima. Mas para vir o Novo Testamento, você tinha que olhar as coisas no Velho Testamento e entendê-las para compreender a realidade da agora. Então, por exemplo, como
nós não entendíamos a vida no Espírito no Velho Testamento, olha para a vida dos profetas, cheios de manifestações proféticas. E agora você olha para todo crente, cheio de manifestações proféticas. Então agora o Espírito Santo não vem só sobre os profetas, ele deve vir sobre toda a carne. Então você olha para a Arca da Aliança, o compêndio da glória. Agora a presença de Deus não está num caixote de ouro, agora está em todo crente. Aí você começa a entender, o Velho Testamento é top, mas a realidade do Espírito hoje é maior. Bom, vamos entender isso, como funciona, preste muita atenção. Eu preparei para vocês 3 imagens, aparentemente elas vão parecer meio metódicas, mas depois vai ficar bacana. A minha ideia é que você saiba o que eu sou para Deus hoje. Eu fui chamado para quê? Se você não cumprir isso, você não é geração eleita, você não é raça eleita, você não é da família de Deus, você é um religioso. Você não teve experiência com Deus, você teve uma experiência religiosa. Porque se você não está ministrando ao Senhor, como está na Bíblia, você não está ministrando ao Senhor. Deus não quer culto, Ele quer culto do jeito dele. Caim fez um culto, mas foi do jeito de Caim. Você quer ver? Vamos lá comigo. Primeira imagem, a imagem amarelo. Preste atenção. Deus falou assim: Moisés, construa um tabernáculo no deserto, do jeito que eu tenho no céu. A ideia de Deus é que o tabernáculo no céu reflita do tabernáculo no deserto. Então a ideia do tabernáculo no deserto, tudo que você tem aqui foi feito aos olhos de Deus. Ali dentro desse tabernáculo, nós temos 6 altares. E a Bíblia chama de altares, senhoras e senhores. O sacerdote, os irmãos da tribo de Levi, a turma de Arão, Datã, Corã, Birã, tudo primo de Moisés, gente. É o povo que deu trabalho para Moisés. Inclusive tem um cântico famoso que Davi canta, que é do filho de Corá. Mas daqui um pouco eu falo sobre esse. Olha que interessante que no tabernáculo, quando Deus manda Absalão, a Bíblia... sai daqui, Absalão. Quando Deus manda... Tia cantar lá, bate, oqueira lá, bate. Bezalel, Salão fica aqui falando no meu ouvido. Quando Deus manda Bezalel confeccionar os altares do tabernáculo, a Bíblia diz que Bezalel foi cheio do Espírito Santo para tecer, talhar os altares. Dos 6 altares, 4 é de ouro puro, 2 é de bronze. Os que ficavam no átrio e tinham contato com o povo comum, eram de bronze. Que tinham contato com o pecado do povo, eram de bronze. Os demais que não tinham contato com o pecado do povo, deveriam ser de ouro. Isso é fantástico. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, todo dia, 24 horas, tinha atividade do sacerdote no tabernáculo. Por quê? Porque o fogo não podia se apagar. Ele tinha que estar aceso por 24 horas. Por isso que a tribo dos levitas não podiam trabalhar como os demais. Então tinha que ter cântico 24 horas, tinha que ter dança 24 horas, tinha que ter leitura da Torá 24 horas, no caso os textos de Deus, citar ou salmodiar. Então você tem cânticos de Moisés, tinha que ter a movimentação no tabernáculo 24 horas. E ali também por 24 horas, aquilo ali que parece uma grelha, uma parrilha argentina, é o chamado altar de bronze. O povo levava a sua ovelha de 1 ano de idade, apresentava ao sacerdote, ele vinha em cima, e esse altar, ele era gigante, gente. Se você imaginar que um homem ficava aqui, ele ficava aqui, ó, em pé aqui, aquilo era enorme. Porque ele pegava a carne da ovelha, matava a ovelha, jogava a carne, depois pegava o sangue, caminhava e jogava na tampa da arca. Então todo aquele caminho era a sangueira que eu vou te dizer.
Era sangue no altar de bronze, sangue no altar da pia de bronze, sangue no castiçal, sangue no pão da preposição, sangue no altar de incenso e sangue na arca. Aquilo era virado de sangue. Agora a Bíblia diz que nós temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, que não é mais o sangue de cordeiro, mas é o seu sangue no nosso tabernáculo celestial. Não é o sangue de ovelha, agora é o sangue de Jesus que nós caminhamos por ele. Porque o sacerdote ia banhando de sangue o caminho do tabernáculo inteiro. Você entender a linguagem da Bíblia. Agora o sacerdote entrava, pegava um cordeiro da sua família, um cordeiro para cada família. Está aqui a ovelhinha, 1 aninho de idade. Matava a ovelhinha purinha e você confessava seus pecados. E depois ele pegava o sangue, punha no lado, que jogava na arca, e jogava a carne naquela grelha, no altar de bronze. E depois dele fazer muitos sacrifícios, ele ia para o segundo altar, a pia com água. Por quê? Quem entrará no santo lugar? Quem tem mãos limpas e o coração puro. Então, o problema do camarada é que ele queria chegar diante da arca sem ter passado pela confissão. E se eu agora passei pela confissão e confessei meus pecados, eu tenho que me lavar daquele sangue das ovelhas. Mão limpa, coração puro. Então agora que eu estou cheio do sangue das ovelhas, eu vou, aquele altar da pia com água também era enorme, eu me lavava, praticamente me banhava com a água, me limpando daquele sangue. Então eu estava pronto para entrar no lugar santo. O átrio era composto de 2 altares, o lugar santo de 3 altares e o santo dos santos de 1 altar. É isso mesmo? 2 altares, 3 altares, 1 altar, 6 altares. Preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Qual é o segredo de avivamento? Preste atenção. Salmo 84, versículo 1, você vai se lembrar de todos os textos do caminho do sacerdócio universal hoje. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos... Esse é o cântico do filho de Corá. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei, diz que o cara quando canta isso, ele entrega a idade, né? Rei meu. É que quando minha mãe, eu estava no ventre, ela já cantava isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, João Alexandre. Observa que Davi não diz, encontrei teu altar. Ele diz, encontrei teus altares. O contexto está falando do tabernáculo. Ele diz no início, a minha alma anseia pelos teus tabernáculos. Porque dentro do tabernáculo tem 6 altares. Todos eles estão destruídos. Por que para Deus importa que os altares sejam construídos? Oração é passar diariamente por 6 altares. Qual é o conteúdo de avivamento? Voltar-se para Deus. Como alguém volta-se para Deus? Joel 2:12. Ainda assim mesmo, diz o Senhor hoje mesmo, voltem-se para mim. E isso com jejum e oração. Está aí o avivamento. Voltar-se para Deus é reconstruir esses altares. Completamente destruídos. Quando quando a arca de Noé aporou no Ararat, a primeira coisa que Noé fez foi um altar. Quando Abraão chegou em Canaã, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Quando Isaac chegou no Egito, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Quando Davi conquistou Jebus, veio a ser Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Quando Josué derrubou Jericó, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Quando Elias foi restaurar a cidade e tirá-la de Jezabel, o que ele fez? Reconstruiu um altar. O que é oração? É um altar para Deus em casa. Deus, gente, presta atenção no que eu vou dizer. O detalhe de Deus é, Deus não quer que você ore. Deus nem quer que você venha na igreja.
Deus também não quer que você leia a Bíblia. Ele quer que você queira fazer tudo isso. Ele quer que você tenha fome. A minha alma anseia pelos teus altares. Deus quer que você suspire por Ele. Não é do tipo, pastor, não vou hoje que eu estou doente. O povo hoje mente para não ir na igreja. A gente tem que falar, irmão, pelo amor de Deus, venha na igreja. Uau. Não há mais paixão em nós para estar com o Senhor. E agora eu vou voltar em Jesus, você vai perceber por que Jesus usou o termo, vocês não conseguem orar, ficar comigo, pelo menos. Você vai entender por que Jesus usou o termo 1 hora. É o costume, é o tempo em que o sacerdote passava pelos 6 altares. Dava 60 minutos. Desde quando ele começava pelo altar de bronze ali, onde jogava as carnes e confessava os pecados, a pia de bronze onde ele lavava as mãos, e ele tinha que se lavar. Quando ele ia para o castiçal, ele tinha que acender as 7 lâmpadas do castiçal. Depois ele ia à direita, tinha 12 pães à preposição. Durante a semana toda, ficava aqueles pães asmos, representando as 12 tribos, ele tinha que comer. E depois ele tinha que acender o incenso, aí ele ficava à arca. E a posição dele diante da arca era essa. Todo aquele que bate se abre. Quando Jesus fala bater, pedir, buscar, é os 3 estados do tabernáculo. O tabernáculo é feito de 3 partes: batei, pedi, buscai. O problema nosso hoje é que a gente quer ouvir Deus, a gente já chega metendo o pé na porta. Qual o problema nosso? É que 90% das nossas orações não são atendidas porque ela não é organizada. E vai por mim. Oração com coração cheio de revanche, com mágoa, angústia, justiça própria, revolta, não será atendida. Você sabe que uma vez eu fui orar e o Senhor não me ouviu. Como é que o Senhor sabe? Todo mundo sabe, você não sabe não? Aí um dia que ele me ouviu, ele falou assim: você veio a mim com muito orgulho. Você já viu como é que é a oração de uma pessoa orgulhosa? Eu fico imaginando um orgulhoso orar. É porque eu lembro do fariseu: Senhor, obrigado que eu não sou como ele. Senhor, fulano fez algo para mim. Senhor, como é que o Senhor permite? É tudo justiça própria, gente. O orgulho só ora pensando nele. Quando você for orar e você só fala de você, eu tô, eu quero, é o ego orando. E a Bíblia diz que o Senhor resiste o orgulhoso. A palavra resistir é: fique aí, não chega perto. Por isso que quando você vai orar, a primeira coisa que Deus faz é sondar o seu coração. Então Davi dizia várias vezes: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor sabe. Então Davi diz: quem conhecerá seus próprios erros? Livra-me, ó Deus, até dos pecados ocultos. Porque ninguém consegue ver pecado em si. Vai ficar bom. Deixa eu levar, vai pessoal. Não, já funcionou aqui, ó. Ah, voltou? É, eu acho que. Vou cortar o dedinho. Derruba aquele irmão lá, por favor. Já voltou? Bom, pode que voltar, você me voltou? Voltou. Se você desligar de novo, te amo, cara, te amo. Vigia, Vaso. Eu vou precisar dele. Presta atenção. Escute bem. Não, eu vou precisar dele. Mais alguém que falou alguma coisa? Gente, eu estava falando com ela, como é que essa nossa turma nunca brigou, né? É tudo sanguíneo ao extremo. Você não tem noção, né?
Sanguíneo. Eu não sou, claro, eu sou muito calmo, mas imagina. O detalhe é o seguinte: ninguém vê erro em si, porque eu oro. Pastor, por que você ora muito? Irmão, se eu não orar muito, a rejeição me massacra. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu, com 19 anos, eu não sabia ler nem escrever. Me casei com uma professora. Ela parece ser 10 anos mais nova que eu, mas é 10 mais velha. Estou brincando, amor. É só 3. E ela pegou alguém para quê? Estou brincando, imagina. Ela parece ser muito mais nova que eu. Mas, quando a gente estava noivo, ela falou assim, escreve uma carta para mim. Eu falei assim, ai. Essa mulher quer terminar, por que não terminou? Eu não sei escrever. Irmão, eu sabia escrever e ler menos que minha filha. E aí eu fui lá e fiz. De repente ela olhou e falou assim, eu percebi uma coisa. Você não sabe escrever. Eu falei, você queria me humilhar, é? Até hoje já foi mostrar esses dias esse demônio dessa casa. Eu falei, por que você usa isso aí? É quando ela quer usar contra mim, ela mostra aqui, ó, de onde eu te tirei, da desgraça, da miséria. Ela não faz isso não, gente. Mas ó, dos 9 aos 12, veja, eu fui abandonado pelos pais, meus irmãos. Eu já te disse, a história é tão triste que eu contei com o carroceiro e o cavalo chorou. Fui morar dentro de uma caixa de papelão, pedindo esmola, não sabia ler, não sabia escrever. Minha mãe foi embora, não voltou nunca mais. Meu pai deu a gente para os outros. No meu caso, ele me deu para um casal de diáconos que vendia droga. E a gente dizia assim, resistir os diáconos, eles fugirão de vós. Então deixa eu te falar. Deus pega o ignorante, uma mula dessa, um cara desse, veja, toda vez que eu vou orar, falo, Senhor, tem gente que pode ter alguma coisa do que se orgulhar, mas eu? Eu? Um cara com 19 anos não sabia ler e escrever, terminei os estudos com 25, antigamente era Mobral, é Mobral, depois virou supletivo, hoje é EJA. Com 32 eu estava fazendo 2 faculdades, fui internado porque eu fui resolver fazer 2 ao mesmo tempo, aí veio o TCC das 2 ao mesmo tempo, 490 perguntas. Passei todas, graças a Deus, mas fui para o hospital. Como? Deus pega um camarada desse e leva para dezenas e dezenas de nações. São dezenas de livros em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. O que um cara como eu tem do que se orgulhar? Se eu não sou fruto do amor, da graça de Deus, quem é que seria? Eu já aprendi que Deus é especialista em lixo. Deus é o maior reciclador da história. Ele me fez, eu sou fruto de uma reciclagem. Ele veio, pegou um lixo e transformou em joia. Então eu preciso orar. E eu percebo como a rejeição ela tem muitos tentáculos. E o que é rejeição? É você achar que sempre alguém te deve alguma coisa. Então você pensa assim, a esposa com rejeição faz a comida esperando, porque quem tem rejeição, a linguagem de amor dele é a afirmação. Mas a rejeição não é apenas se depreciar, ela tem os 2 extremos, são 2 polos. Então normalmente quem tem rejeição fala assim, não gostou da minha comida? O que eu te fiz? Não me ama? Por que você não fala mais comigo? Gente, está tudo normal, mas não está. Porque a pessoa que pensa com a cabeça de rejeitado, rejeição atrai rejeição. Rejeitado atrai rejeitador. Entendeu, gente? É atração. Então eu tenho que orar. Então eu percebo que se eu diminuir a intensidade da oração, eu vou vendo que a rejeição vai aumentando.
eu começo a ver que alguém está me fazendo alguma coisa, alguém está me prejudicando em alguma coisa, e às vezes nem está. Então Deus lida com a gente. Na oração, você precisa entender que a oração ela foi feita para lidar com as questões da alma, diferente da palavra. Em Atos capítulo 6, versículo 4 diz que quanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Observa uma coisa, muitos não oram porque dizem que não é do ministério de intercessão. Ou alguns dizem, mas o pastor está aí para orar. Deus não consagrou ninguém a pastor para orar. Pastor não foi chamado para orar. Ele tem que orar igual qualquer crente. Ele tem sua função de sacerdócio universal também. Deus chamou o pastor para pastorear. Ele tem que orar e você também. Então quem tem que orar é pastor? Não, mas eu não sou do ministério. Quem te disse que oração é ministério? Palavra é ministério. Oração é obrigação, é ofício. Então é ministério da palavra, ofício da oração. Palavra é um ministério de poucos, oração, ofício de todos. Como você entende palavra e oração? Te explico. Palavra foi uma coisa feita para o homem. Deus desenvolveu a palavra para o homem. A palavra é de Deus para você. A oração é de você para Deus. A palavra é um ministério de poucos. A oração, o ofício de todos. Poucos vão subir aqui e pregar. Todos devem orar. Por quê? A palavra move o coração do homem. A oração move o coração de Deus. A palavra toca o tempo. A oração a eternidade. A palavra é de Deus para o homem, a oração é do homem para Deus. Quando você ora a Deus. Quando você prega, você não prega para Deus. Ou você acha que Deus ouve mensagem? Essa é a parte do culto que Deus não assiste. Ou então você acha que Deus está aqui sentado e fala, uau, glória a mim, aleluia. Ou então Deus canta, preciso de mim, quão grande eu sou, oh Jesus. Ou então eu estou preparando o sermão e o Senhor está dizendo, uau, você vai arrebentar. Gente, Deus não ouve mensagem. Eu tenho que falar assim, Miguel, eu vou chegar em casa e põe no YouTube, eu quero ver de novo isso aí, rapaz, isso foi tremendo. A oração foi feita para Deus e a palavra foi feita para o homem. Por isso que o segredo da igreja em todos os lugares e avivamento primitiva foi oração e palavra. Deus pôs uma coisa para mover o coração do homem e outra coisa para mover o coração dele. Avivamento é quando o coração de Deus e o do homem são movidos. A palavra move o coração do homem, a oração move o coração de Deus. A palavra move o coração do homem, a oração move o coração de Deus. Esses dois corações movidos, aí nós temos avivamento. Deus fala com quem ora, e quem ora ouve Deus. Então tem gente que fala, Deus não me deu a resposta. E Deus diz, você nunca fez as perguntas. Deus não vai responder perguntas nunca feitas, orações jamais realizadas. O segredo não é orar, é orar certo. O tempo de oração conta muito. Muito. E Jesus disse, por que que conta? Porque ele disse que você não consegue ter o sacerdócio universal, ou seja, ser chamado para o tabernáculo, como nós lemos, sem no mínimo 1 hora. Ih, pastor, agora petecou tudo. Então, quer dizer que você vai aprender a orar. E eu quero que você saiba, eu me responsabilizo disso. E você vai entender como é impossível orar certo, sem partir desse princípio. Funcionou comigo, funcionou com todos os avivalistas, funcionou com os apóstolos, funcionou com Jesus. Eu quero falar com você, não só da sua caminhada diária de oração, como o turno em que Deus fala. Esse é o turno que eu falo. E agora, qual é o turno que ele fala?
É outro turno. Vamos lá. Primeiro altar, o altar de bronze, altar da confissão. Segundo altar, pia de bronze, pia da santificação. Terceiro altar, o candelabro, o sacerdote entrava, acendia as lâmpadas, é o candelabro, as luzes do candelabro. Quarto altar, a mesa dos pães, tinha ali os 12 pães, ele comia o pão. Quinto altar, acendia o incenso. Sexto altar, a arca do Senhor. O que cada um deles representam hoje, já que eles são apenas sombra do mundo espiritual, que é a realidade de hoje. Significa que isso existe, não daquele jeito, mas está aqui. Bom, o segundo gráfico, não aquele da cruz, o segundo gráfico eu vou te explicar. Olhe bem, isso no livro, ou nos 2 livros, está bem detalhado, paulatinamente. Isso é uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que eu fui desenvolvendo com os anos. E foi assim que eu brinco, né? Que o Senhor me ensinou a orar, e o meu legado é ensinar o povo dele a voltar-se para ele. Bom, mas veja bem, o primeiro altar, o altar de bronze, aonde se levava o cordeiro e apresentava o cordeiro, é o altar de confissão. E por que bronze? Aonde se levava o cordeiro? Aonde o cordeiro foi levado? O que pode representar o primeiro altar na nova aliança? Facinho. Aonde o cordeiro morreu? Aonde? Ele morreu na casa da minha avó, né, irmãos? Aonde o cordeiro de Deus morreu? Então, aonde é o altar de bronze hoje? A cruz. Então, toda oração para ser atendida, ela precisa obrigatoriamente começar com confissão. Oração que não começa com confissão é gente que acha que não tem pecado, que não tem do que se arrepender, que não se humilha. Vou te dar um exemplo. Tempo desse, eu estava ministrando e o meu ministério precisa muito de unção. Eu não vivo sem unção. E é uma identidade. E unção é uma coisa caríssima, mas é caro, você não tem noção. Daqui a pouco eu te falo do preço. E aí eu estava pregando e a unção não vinha. Então eu falei, Senhor, o que eu te fiz? O Senhor pode pelo menos me dizer o que eu te fiz? E ele não falava, porque às vezes ele faz birra. Uma marra. O que eu te fiz? Ele não falava. Um dia eu fui orar, ele falou assim, está difícil sem unção? Eu falei, está muito. O senhor pode me dizer pelo menos onde eu errei? Ele falou, posso. Você falou mal do seu pastor. Eu falei, que é isso? O senhor está doido? Eu amo o meu pastor. Eu falei, não disse que você não ama. Eu disse, você falou mal. Eu falei, Senhor, eu amo Lu. O senhor sabe, eu não falo do meu pastor para ninguém. Sua mulher não é ninguém? Eu falei, não, calma aí, peraí. Calma. Eu falei mal do meu pastor para minha mulher. Senhor, se eu não puder desabafar com a minha esposa, com quem eu vou desabafar? Ele falou, comigo, na cruz. Então o senhor pode me lembrar o que eu falei? Mas ele lembrou na hora. Mas foi pá, puf. Falou, tá bom, senhor, eu me arrependo. Falou, tá bom, tá perdoado. Agora pega o telefone, liga para o seu pastor. Eu falei, não. Irmão, e o orgulho vai, né? Ele falou, é agora. É o tipo de coisa que se você não fizer na hora que você está orando, você não faz depois. Sabe por que as pessoas não gostam da cruz? Porque a cruz não é autopromoção, é autorrebaixamento. A cruz não promove você, ela mata você. Eu vim aqui para levar você ao seu velório. Nossa, pastor, que coisa terrível. O senhor não está preocupado comigo, não. Eu quero que você morra. Quero que seu ego, sua justiça própria, sua carne vá para a cruz em oração. E aquilo que você pensava, o irmão está fazendo algo. Na cruz, você fala, estou fazendo algo para o irmão. Deus inverte a coisa. Aí eu peguei o telefone,
igual esse aí que está tocando. E liguei. Gente, era 5h30 da manhã. Falei, bom, o Lu vai estar dormindo aí, ó, Senhor. Se ele não atender, a culpa já não é mais minha parte eu fiz. Liguei, Lu, ele falou, ô Goiano. Gente, o Lu nunca atende telefone, nessa hora foi na hora. Falei, cara, deixa eu falar um negócio. Sim, fala. Então. Cara, então, diga. Pois é. Cara, eu estava aqui orando e Deus mandou eu te ligar para te pedir perdão. Aí ele falou, bom, se é 5h30, você está me ligando, coisa é séria. O que você andou fazendo? Não, calma aí, calma. É que assim, eu estava falando de você. E Deus me mandou eu te pedir perdão. Aí ele falou assim, primeira coisa, eu quero saber o que você estava falando e para quem. Eu falei, não, isso aí deixa para lá, esquece. Eu já estou fazendo minha parte, estou pedindo perdão. Ele falou assim, não, eu quero saber. Ele falou, bom, eu estava falando com a minha esposa. Ele falou, o que você estava falando para Elisandra? Eu falei, calma. Estou te falando, essa nossa turma, gente, é o seguinte, não sei como é que não dá briga, porque é tudo assim, voando. Assim, sangue nos olhos. E aí eu falei assim, cara, pode até parecer engraçado, eu te critiquei. O que você falou? Não, eu falei que eu mando mensagem, você lê e não responde. Como assim? Falei, daqui 3 meses você resolve e manda outra mensagem. Então eu vou ficando chateado e falei para minha esposa. O homem começou a rir. Falei, para você pode ser engraçado, para mim custou óleo. Aí ele falou, não, eu estou rindo, é para você deixar quebrar a cara mesmo. Eu sei que assim, pedir perdão. Eu falei assim, amor, não é possível, o Luciano está online. Leu, por que não retornou? Para mim é normal, mas Deus não gostou. Porque eu, de acordo com a técnica e teoria de Deus, eu estava azedando o coração da minha esposa. Depois eu e Lu, a gente se entendia. Ela, com senso materno, ia falar assim, por que esse pastor está fazendo isso com meu marido? Olha, pedi perdão. Só sei que agora ele responde as mensagens rapidinho. Mas esse é o meu pecado, agora eu quero ouvir o seu. A verdade é que quando você vai diante da cruz em oração, escute bem, toda oração começa pela queima do ego. E ego só morre quando você dobra o joelho e começa a falar para Deus tudo que é lixo que você é. Começa por suas dores. Senhor, eu tenho depressão. Senhor, eu tenho crise disso. Senhor, me perdoa. E agora, a hora que você se humilha na cruz, na mesma hora, o Espírito Santo já começa a interagir com você. Porque é Ele que lhe convence do pecado, justiça e juízo. Então eu começo na cruz, toda a minha oração, ali, dobro os meus joelhos e começo a falar, Senhor, está doendo. Durante 35 anos eu orei pela salvação da minha mãe. Aquela mulher era muito ruim. Ela era vilã de novela. Na realidade, uma verdadeira megera de novela. A minha mãe era tão ruim que só o fato dos filhos prosperarem fazia ela ter ódio. Ela foi embora e não voltou nunca mais. Ela via onde eu ia pregar, ligava nas igrejas ou ia nas redes sociais para falar mal de mim. É meu filho, vale nada. Só porque eu era pastor. Então eu chegava lá na igreja, o pastor, você é uma doida, ligou aqui falando de você. Eu falei, pastor, relaxa, é minha mãe mesmo. Gente, era um absurdo. Então um dia meu filho falou assim, pai, como é que o senhor nunca teve mágoa da avó? Eu falei, você não consegue ter raiva de quem você ora. Se você ora por uma pessoa, pouco importa o que ela faz para você, o nome dela está sempre na sua boca na cruz. Te dou um exemplo. Quando alguém te perseguir falando, disserem todo mal contra vós, pule e se alegre. O termo bíblico é pule de alegria, exultai e alegre. Então eu estava agora na Argentina e pegou um vídeo nosso, acho que vocês viram. Aquilo foi um momento depois do culto que as crianças, igual ontem, cheias do Espírito Santo, orando em língua, aquele desespero. Na Argentina, uma pastora de uma das maiores igrejas viu o que aconteceu lá na Argentina, me mandou uma mensagem via direct, expulsando demônio de mim.
Larga nossas crianças, espírito de Beelzebul. Satanás, você está aprisionando nossas crianças. Eu repreendo pelo sangue de Jesus. Você é um bruxo, é um feiticeiro. Quando eu olhei, uma pessoa normal, mas quando eu cliquei no perfil, uma pastora, realmente aquilo mexeu com o meu coração. Fiquei tão triste, porque aí a minha justiça própria já quer se defender. Falei, eu vou escrever para ela. Você não conhece a minha vida de oração. Você não sabe quanto tempo eu gasto de oração. Você não sabe o que eu pago, o preço que eu pago para ter esse nível de unção. Como é que você fala isso? Mas na hora, eu voltei, cheguei no hotel, o Espírito Santo falou assim, suba na cama. Eu falei, sozinho no quarto. E pule. E comece a rir. Eu falei, por quê? Porque eu disse que quando disserem, difamarem você por causa do meu nome, você tem que pular de alegria. Agora você vê, eu estou sozinho no hotel, a mulher me detonou, eu pulo na cama e começo... Yes! No início é chato, mas daqui um pouco você pega. O Espírito Santo banha você com uma alegria. E aí você é tomado de um fervor de alegria de fato. Uau, eu me encontrei digno de ser difamado. Agora de fato eu participo do que Jesus quis dizer. Quando eu desci da cama, uau, ele disse, agora dobre o joelho e ore por ela. Como, Senhor? Peça para ela receber experiências comigo. Gente, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, perdoa essa pobre irmã. Visite ela nos sonhos. Mas arrebenta com ela. No bom sentido, Senhor, a ponto dela ficar tão cheia do Espírito Santo que vai ficar 3, 4, 5 dias chorando. Mas que ela seja destruída na unção. Aí eu só escrevi para ela depois. Lo amo. Ela não teve mais argumento. Falou mais nada. Então quando eu começo pela cruz, todo argumento vira nada. Então ali na cruz é onde eu confesso minhas dores. É onde eu ponho para fora e me arrependo. Eu estou purificando o meu. Ali onde eu conto para Deus toda a minha mágoa, amargura. Durante 35 anos eu orei pela salvação da minha mãe. Não teve um dia sequer dos 35 anos ou mais, né? Que eu não orava todo dia. Era meu espinho, minha cruz. Todo dia eu ia falar, Senhor, salva minha mãe. Não deixa essa mulher ir para o inferno. E a cruz todo dia era o meu lugar. Eu falava, Senhor, salva minha mãe. Oração e fé nunca foram desapontados. Dia 24 de outubro, você vai ver aqui no final póstumo desse livro. Eu tive uma experiência com Deus. Em Cariacica, no Espírito Santo. Tive o meu tempo de oração, que começa a partir das 4h30, 5 horas em ponto eu estou orando, então eu acordo antes para poder acordar. Já tive experiência de acordar e orar e dormir orando. Então eu fico acordado. Senão não funciona. Então eu acordo para acordar, depois eu vou orar. Então eu fui orar. De repente no quarto, próximo às 6 da manhã, entrou um moço. Sentou do meu lado. E ele disse, eu sou o homem Gabriel. Eu falei, credo. E eu ali calado, e ele disse, eu vim aqui te dar uma notícia. Sua mãe será salva. 24 de outubro do ano passado. E eu comecei a anotar. Está tudo aqui no livro. Eu vou visitar sua mãe. Vai acontecer isso. E eu anotando. E depois eu vou tirá-la. E ele me deu até o dia da morte dela. O dia. O doido aqui foi no grupo da família e contou tudo. A parte que Deus ia salvar, tudo. Que eles leram a parte, vai morrer, só foi nego. Saiu. Depois eles voltam, xinga e sai de novo. Hoje eu não faria isso, mas eu estava muito empolgado com a parte, esqueci da parte que ela ia morrer, mas a parte da salvação era boa. Mas resultado, meu filho e eu chegamos em Curitiba.
A minha mãe nunca quis ter relação com filhos ou netos. Nunca. Nunca chamou filho de filho. Ela era muito ruim, gente. Ela tentou se matar só para se vingar dos filhos. Eu entrei para tirar a arma da mão dela, minha esposa, meu filho, polícia. E ela ia se matar só para passar raiva nos filhos. A vontade era de falar, se mata então, que eu não vou ficar com um pingo de culpa. Mas eu falei, não faça isso. Eu fui lá, arranquei a arma dela. Bom, está aqui tudo no livro. Nesse dia, a hora que o avião pousou, desceu, a hora que o celular entrou em área, o telefone toca. Vem minha esposa, minha filha, eu, Jean, a minha mãe. Oi, filho. 24 de outubro. Hoje é que dia? Tem um ano essa história, verdade, ó. 24 de outubro, o dia dessa visitação. Os que oram são os que recebem visitas de anjos. Então, filho, eu queria falar com você, você é o primeiro a saber. Veio um homem aqui em casa hoje à noite. Esse homem me mostrou um filme. No filme, eu estava presa com uma corrente e tinha um monstro que segurava-me pelo pescoço nessa corrente. E toda vez que eu soltava, ele puxava. Esse homem disse, Margarete, essa mulher presa pelo pescoço é você. Esse monstro é o diabo. A corrente, os grilhões é a sua história. Você quer se ver livre disso? Ela disse, quero. Só tem duas maneiras. Primeiro, ela estava quase 40 anos desviada, cheia de vícios, odiava Deus, odiava a igreja, tinha sido professora de escola bíblica, odiava tudo que você possa imaginar. Mas nesse dia ele disse, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Primeira coisa, eu quebro a corrente. Eu te livro disso tudo. Uma mulher muito amarga, muito ferida. Com 16 anos ela foi estuprada 3 vezes seguidas. Foi contar para o pai. Antigamente era assim, o pai, ao invés de acobertar, de cuidar, espancou ela e mandou embora. Uma vez eu reclamando de amor de mãe e de pai, Deus disse, ninguém dá o que não tem. Sua mãe nunca teve esse amor que você pede e nem seu pai. Nunca mais eu cobrei deles amor de nada. Então, ela disse, então a segunda coisa, você precisa ligar para os seus filhos e pedir perdão. Para ela, disse, essa foi a parte mais difícil. Ela, como é que é? Vai ligar de um por um, reconhecer que você os abandonou, e pedir perdão, e procurar reatar os laços. Então ela do outro lado do telefone disse, você é o primeiro. 35 anos, eu nunca ouvi essa mulher me chamar de filho. Eu nunca ouvi ela dizer te amo. Poucas vezes ouvi ela falar comigo. Nunca ouvi ela dizer eu errei em abandonar vocês, ir embora e deixar vocês sozinhos no chão da casa quando vocês eram criança. Mas nesse dia ela gastou 15 minutos reconhecendo tudo e depois ao final ela disse, me perdoa. Ela disse que quando ela falou assim, eu vou fazer isso, ele veio com uma espada e quebrou a corrente. Essa mulher, até então, desde 24 de outubro, abandonou os vícios, voltou para os caminhos do Senhor, todo dia, 5 da manhã, mandava mensagem, vamos orar. Virou uma mulher de oração. Quando chegou em janeiro, estávamos em Portugal, ela começou a passar mal. Quando deu um determinado dia, descendo para eu tomar café, eu falei para minha esposa, hoje é o dia. Ela falou, do quê? Que Deus vai levar a minha mãe. Eu falei, o que é isso, amor? Você está louco? Eu falei, é hoje. 9 da noite, ela morreu daquele dia. No dia que ela morreu, minha filha gritava dentro do quarto lá em Portugal, dizia, agora que eu virei amiga da vovó. Eu fiquei assim tão chato, falei, Senhor, o Senhor salvou minha mãe. Ele falou assim, Hernani, perece o justo, e não há quem considere em seu coração, que as pessoas boas são tiradas antes de recaírem no mal. Falei, Hernani, oração e fé nunca foram desapontados. Deixa-me te explicar uma coisa, oração é um depósito.
que você vai orando e pondo ali, orando e pondo ali. Uma hora eu digo, vem e saca tudo, pois hoje é o dia que você vai sacar, pois a sua mãe chegou aqui. Ninguém orando será desapontado. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós tratamos Deus como um pai de santo, um guru. É tipo assim, Senhor, lê minha mão, dá um passe. Mas poucos de nós aprendemos o que é levar para a cruz. E eu te ensino, a oração começa com dor. Começa vomitando, chorando, reclamando, murmurando. Fala, Senhor, está doendo, não está legal. Sinto dor. Senhor, fui humilhado. É na cruz, irmão, não é no Face. Porque o coração é cheio de reservas. Eu coloquei ali no meu tempo, assim que eu comecei, quantos minutos eu levaria orando na cruz? Mas você ora, você fala, eu oro tudo em 20 minutos, não ora. Você vai ver, eu coloquei só 10 minutos na cruz. E isso é aqui, ó. Senhor, eu estou aqui me arrependendo dos meus pecados. E quanto mais você usa a palavra arrependimento, mais ele te lembra coisa para confessar. Olha, você está esquecendo disso também. Olha, tem mais. A menos que você seja já um santo, né? Mas como não é? Então eu estou aqui orando. Depois que eu saio da cruz, eu preciso ser santificado. Agora eu vou para a pia de bronze. Então agora eu vou falar, Senhor, tudo isso que eu confessei, que o Senhor me mostrou, me muda. Eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor filho, eu quero ser o melhor membro da igreja, eu quero ser o melhor líder de célula. Eu quero ser menos, eu não quero ter ataque de ira, Senhor, falar alto, gritar, brigar, que coisa feia. Porque agora lá na cruz ele mostrou o monstro que eu sou. Agora na pia ele vai me lavar. Eu falo, Senhor, o Senhor pode me mudar. O nome disso é santificação. Bom, quanto tempo você gastaria na cruz? Eu pus só 10. Quanto tempo você gasta na pia se santificando? Eu coloquei também só 10. Contudo, já temos 20. Mas o cara já quer meter o pé na presença de Deus. Vai falar, o senhor não vai me ouvir não? É porque nós vamos diante de Deus cheio de arrogância. Ele fala assim, você está muito orgulhoso para o meu gosto. Agora, depois que eu passei pela santificação, eu estou pronto para entrar no Santo dos Santos. Agora começa a parte gostosa da oração. Toda oração antes dos 20, 25, 30 minutos é só isso aqui, gente. Por isso que não tem graça, é bronze. Mas depois que você passa essa fase de forma insistente, tem um negócio muito gostoso. Candelabro, eu acendo as luzes. O candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. Todo o Espírito Santo. Quando eu confessei, chorei, murmurei, reclamei, me arrependi, morri. Agora eu me santifiquei, Senhor, me muda, me melhora, porque eu vi meus pecados, então eu preciso ser lavado. Então eu estou pronto para entrar no lugar santo. Primeira coisa que eu falo, Espírito Santo, venha comungar comigo. Gente do céu. Quando eu falo, olha o nome da minha playlist de oração, Ataque a Alma. Você tem que ter a sua, gente. Deus é um Deus musical. E por favor, não peça a minha, faça a sua. Quando eu entro no lugar santo, nós estamos fazendo uma corrida de oração de 60 minutos, certo? Que é o tempo de caminhar pelo átrio, o lugar dos tabernáculos. Essa é a minha vida diária de oração e é a sua. É isso que Jesus disse. Quando eu entro no lugar santo, agora eu tenho que ter um período de comunhão com o Espírito Santo. É o candelabro. Oh, Senhor, Ele é tão gostoso, gente. O Espírito Santo, a sua boca fica adocicada. Você sente cheiro, sente gosto de favo de mel. É uma coisa inexplicável. Porque a hora que você acende as lâmpadas do candelabro, e isso é diário, acontece uma coisa formidável. Ele já está ali. E
Agora as palavras somem. Você fala, Espírito Santo vem como? Você nem termina. Porque ele já vem interagindo com você desde a cruz, desde a pia. A hora que você está ali, ele já está ali. Ele é tão amigo, tão presente. Só que esse é o momento que você começa a sentir a presença dele. Aí, acabou. Acabou o limite de tempo. Depois que eu fico ali meu tempo no candelabro, isso aqui é para iniciante. Eu coloquei 15 minutos acendendo as lâmpadas de comunhão com o Espírito Santo. Isso é uma pegadinha, tá? Mas pense comigo, já temos 35 minutos. Você consegue se arrepender, confessar, contar, falar, se santificar e ainda ter comunhão com o Espírito Santo menos de 30 minutos? Seja honesto, vamos lá, gente. Mas contudo você acha que está orando. O cara quer fazer tudo isso em 10 minutos. Que raio de oração é essa, gente? Oração que não tem a organização bíblica. Mas o nosso problema, veja, nós não sabemos como, olha o termo, como orar. Por isso que 75% dos versículos de 118, Jesus está ensinando como orar. É muito importante porque é nessa hora, fazendo isso diariamente, que eu tenho o meu sacerdócio universal, faço parte da família de Deus, faço parte do plano eclesia e mantenho o fogo. Oração é isso aqui, ó. Manter o fogo aceso, senão ele apaga, porque o fogo não pode apagar. Agora, depois que eu passei pelo candelabro, eu vou para a mesa dos pães. Vou comer o pão. Essa é o mais fácil de todos. Nesse momento, eu pego a Bíblia e leio um capítulo. Mas qualquer capítulo. Qualquer um que tem nada a ver, qualquer um. Nesse momento eu estou sendo nutrido pela palavra. O papel ali de ler a palavra é nutrir-se. Ler, eu leio em voz alta. Então eu nutri-me do pão. Depois que eu me nutri do pão, escute bem, eu vou para o altar de incenso. O que eu faço no altar de incenso? Agora eu me preparo para a espera. Deixe-me te dar a sacada da oração, que essa é a sacada. A maioria de nós não temos paciência para ficar calado. Quando você sai do candelabro, comeu o pão e acendeu o incenso, agora é hora do silêncio, que eu chamo de quietude no livro Derretimento dos Servos, ou John Wesley chamava de pietismo, que vem da palavra piedade, não é petismo, é pietismo, que vem de piedade. Pietismo é a ideia de quem crê na santificação, na santidade, na busca, na oração. O quietismo é a prática dos avivalistas. O que é o quietismo? Há um momento na sua oração que a próxima movimentação não pode ser sua. Tem que ser de Deus. Escute isso. Escuta. Haverá um momento nessa sua corrida de oração diária que o próximo movimento e a próxima fala é de Deus. Por quê? Se você vai visitar alguém muito importante, ou uma antessala de um médico, antes dele te atender, o que você faz? Espera. Quando ele te atende, quem fala primeiro? Quando você está à porta dele batendo, você tem que esperar ele abrir. E quando ele abrir, a movimentação primeiro é dele. No quietismo, ou no silêncio, por isso que Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Todas as linguagens de Davi é do tabernáculo, gente. Todas. Ele está falando da parte do incenso. Era onde ele gostava bastante, porque ele era músico. Incenso, na Bíblia, é adoração. Então, a parte da adoração é a parte do quietismo, do pietismo, da piedade. Você já está derretido. Porque você está vindo do candelabro, da cruz, você está vindo de saber quem você é diante de Deus. E no quietismo, o nariz vai ficando vermelho. Eu sempre deixo uma toalha, porque o ranho vem. Você vai precisar. Então eu já preparo. Onde eu chego, hotel, qualquer lugar, já deixo meu altarzinho ali, peço muçulmano e uma toalha em cima. Porque se eu fizer a corrida certinha, vai ser uma ranheira violenta. Porque a hora que se eu conseguir chegar no incenso, eu já estou completamente derretido. O que é um macro-avivamento? É quando ele vem desse micro-avivamento.
Deus só precisa de uma coisa para um grande avivamento em Vinhedo. Uma pessoa, num quarto, sozinho, cumprindo sua função sacerdotal, orando. Dali, vai para outro, para outro, para outro, para outro. E ele espalha as brasas. Então agora, o que eu faço? Presta atenção. Dá volume nesse. 5:30, 6 da manhã. Agora eu espero por ele. Olha o incenso. Eu estou esperando. Esperei com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espera no Senhor, alma minha, porque ainda o louvarei. Espera no Senhor. Não levanta, espera. Ele vai abrir a porta. Quando eu estava pregando na Colômbia, aconteceu um negócio. Um pedacinho da minha playlist. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Essa daqui parece a Paula Fernandes. Só que ela é melhor. Teu abraço em mim. Eu estava pregando na Colômbia. Me assentei antes de pregar. E quanto maior é o evento, mais eu tenho que me mergulhar diante de Deus. Sabe, eu oro todo dia do mesmo tanto, do tamanho da igreja. Mas quando é grande, eu não preciso orar muito para pregar numa igreja pequena. Foi na questão de ego. Agora quando você vai numa grande conferência, a euforia vai lá em cima. E o segredo para subir é descer. Descer. Só anda de pé quem está deitado, porque dessa altura aqui ninguém cai. Então eu sei, quando eu chego num lugar enorme, cheio, multidão, eu sento, fico caladinho para deixar a euforia baixar. Fico observando a unção nesse lugar, para deixar o meu coração ficar calminho e silencioso. Aí vem a unção. Aí eu falo: Espírito Santo, mata meu coração agora. Mata. Aí quando eu cheguei na Colômbia, 350 mil membros. É muito fácil você ir com a euforia lá em cima. Aí o Espírito Santo me disse uma coisa. Na cadeira que eu estava, diante de mim, parou uma pessoa. Na minha frente. Eu abri o olho, aquele feixe de luz. E ele olhou para mim e disse: fala. Eu falei: o quê? Diga. Se eu fui ou não fui fiel da caixa de papelão aqui, eu sou ou não sou fiel? Eu disse: sou. Falou: então diga o que eu mais gosto de ouvir. Você sabe, Hernani? Eu falei: eu sei. Eu te conheço, o senhor me conhece. Eu sei o que o senhor mais gosta de ouvir. Ele disse: então diga. Eu digo: o senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. Ele falou: é isso que eu mais gosto de ouvir. Eu falei: diga o senhor agora o que eu mais gosto de ouvir. O senhor sabe? Ele falou: eu sei. Eu digo para você todo dia. Eu falei: então diga: eu sou seu pai. Todo dia eu ouço ele dizendo: eu sou seu pai. Então quando eu estou ali na minha corrida, e a hora que entra essa playlist,
Todo dia Ele me lembra de tudo, gente. De cada detalhe da minha vida. E toda vez Ele diga: lembra disso? Eu estava lá. Lembra do espancamento? Eu estava lá. Lembra quando você ficou com fome? Eu estava lá. Você nunca ficou sozinho. Então deixe-me te dizer, 12 dias na Argentina, 12 dias longe da minha família. Oh, perdão, desculpa, gente. Sim, eu sei. Entendi, irmãos. Perdão. Vamos lá, vamos achar. Mas não cante ainda para você ouvir o que eu vou falar. Deixa eu dar um pausa e a gente já volta. Ali, de madrugada, no último lugar do mundo, Ushuaia, terra dos pinguins, Repfit, Antártida. Eu falei: Senhor, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, mas pouco desfruto dela. O Senhor me deu filhos maravilhosos, mas pouco desfruto deles. O Senhor me deu uma casa maravilhosa, mas pouco desfruto dela. O Senhor me deu um carro maravilhoso, mas pouco desfruto. Ele diz: tudo é verdade, mas você está aqui em Ushuaia, lá em Londres, no Japão, na Índia. Todo dia você terá a minha presença. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Você precisa se apaixonar por Ele. Até eu cantar da bondade. Você sabia que o amor dele queima? És fiel em todo Todo tempo, todo fogo, Você sabia que a cruz cura tudo? cantarei. Não há nada que a cruz não cure. Você sabia que Ele supre tudo? A maior provisão está na cruz. Meu Deus, Jeremias disse que o amor dele queima. graça não Você está sendo queimado pelo amor dele agora. todos os dias. Todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Queima-nos, Espírito Santo. És fiel em todo tempo. É ali que você geme diante de Deus. Todo tempo tu É isso que eu chamei de tão derretimento. bom. É Ele Com todo derretendo a vela. fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, diga. És fiel em todo tempo. Cante o mais alto que Todo você puder. tempo.
todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Ele é o seu pai. Sei que és meu pai. Ele é o seu pai. Que amigo é. Ele é o seu eu amigo. Vivo na bondade. Cante o mais alto que você já cantou na sua vida. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Olha para mim. Eu vou te mostrar um negócio aqui agora. E eu não pus esses altares ali de forma gráfica porque eu quis. Pode continuar em pé. Quando o Senhor ungiu Bezalel e falou para Moisés colocar os altares naquela posição, foi Deus que escolheu. A página amarela, por favor, você vai perceber a posição que forma os altares. Qual é a posição que forma, gente? Forma uma forma do quê? Do quê? Então eu vou pôr a última imagem para você ver o que é orar. A última imagem. Aquele que habita nesse esconderijo do Altíssimo, à sombra da cruz ele descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu descanso na cruz. Pois na cruz Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E debaixo da tua cruz estarei seguro. E debaixo da tua cruz eu encontro descanso para a minha alma. É essa cruz que o Senhor diz: pega a sua cruz, essa cruz, e venha. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade. Eu quero que você levante a mão. E a primeira coisa que o Senhor vai fazer é dar a você um espírito de oração. E você vai falar: Senhor, que vergonha. Eu tive essa vergonha. Que vergonha vendo que é uma oração organizada. Como a gente pensa que orava. E agora você vai falar: Senhor, eu reconstruo os meus altares. O que é orar? É levar a arca para dentro de casa. Enquanto o mundo estava em caos, a casa de Obed-edom prosperava, porque ela tinha a presença de Deus. Nesse momento vai vir um espírito de oração, que é o espírito que Deus dá aos avivalistas. E vai vir um desespero pela presença dele. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernando Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça, e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário, e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais
por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$ 460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$ 460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$ 460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$ 460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Não tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.